Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula, tá certo? Com um conteúdo novo a ser trabalhado, tá certo? Afinal a gente vai dar continuidade no nosso módulo como combinado desde a semana passada, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, iremos trabalhar o capítulo 5, números decimais, dentro do módulo novo de vocês, tá certo? Aquilo que eu pedi a semana toda para que quem não tivesse com esse módulo em mãos, procurasse a secretaria do colégio para poder já estar com esse material que seria o trabalhado da semana, tá bom? Então vamos lá, preste atenção. Iremos trabalhar número decimais e dentro do livro dessa parte de número decimais temos as 4 operações a ser trabalhada e expressão numérica, tá certo? Então vamos dividir esse capítulo em 2 aulas semanais. Tá certo? Para essa semana iremos trabalhar adição e subtração. Na próxima semana a gente trabalha multiplicação, divisão e expressão numérica. Tá bom? Então tem aí alguns objetivos, como sempre a gente costuma fazer essa leitura, os objetivos do grupo, tá certo? Para que a gente possa entender, possa socializar do que é que nos espera esse material a ser trabalhado. Primeiro objetivo: comparar e ordenar números decimais em diferentes contextos e associá-los a pontos de uma reta numérica. Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais e a relação entre elas e suas propriedades operatórias. Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Aqui vai ser a base do nosso conteúdo. Reconhecer os números decimais. Aqui eu acredito que todo mundo já conhece o que são os números decimais, né? Então, assim, também não vai ser aquele conteúdo onde a gente vai ter uma abordagem muito grande, uma preocupação de aprendizagem, assim, na parte de vocês, porque, com certeza, vocês já conhecem, tem pelo menos uma noção do que é um número decimal, tá certo? Diferente dos números naturais, os números decimais são aqueles que apresentam as vírgulas. E a gente vai mostrar isso aqui na prática, a gente vai entender como é que arma essas operações, tá bom? Relacionar os números decimais com os números fracionários, identificar os números decimais com os números racionais, analisar, interpretar e efetuar operações com números decimais na resolução de situações, problemas, aplicar os números decimais em expressões e problemas do nosso cotidiano, tá certo? Então, vamos lá, essa é a página a ser estudada, esse é o capítulo a ser trabalhado, tá bom? Então a partir de agora a gente vai trabalhar adição e subtração, vamos dividir esse capítulo, tá bom? Para não sobrecarregar vocês, tá certo? Como sempre, eu já ressalto que as atividades para serem trabalhadas durante a semana vão ficar sempre as atividades de aplicação, tá certo? E mais uma vez, pessoal, venho pedir a vocês que essas atividades sejam realizadas, tá certo? Vocês têm a semana toda para tentar tirar a dúvida comigo, tá bom? Então procurem realizar as atividades. Se chegar em um grau de uma atividade que vocês não entendam, vocês têm por direito de me procurar, né, através das ferramentas que estamos utilizando, o grupo do WhatsApp, o Classroom também, tá? Qualquer notificação que vocês me mandar em uma dessas 2 ferramentas, que é a que estamos abordando durante esse período de isolamento social, a notificação chega para mim na hora e eu posso responder vocês e tirar essa dúvida que está persistindo de alguma forma, tá bom? Então, vamos lá, tá certo? Acompanhando no módulo de vocês aí na página 72, iremos trabalhar adição com número decimal, tá certo? Então, vamos fazer uma breve leitura do nosso material, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Os números decimais são uma forma alternativa de escrita das chamadas frações decimais. Aqueles com denominador dado de potência de base 10. Então, como exemplo, temos aí 3, 7 décimo, 57 centésimo, 1385 milésimo, tá certo? Então, primeiro vamos reconhecer esses exemplos aqui.
de forma com qual esses mesmos possam ser transformados em números decimais, tá certo? Temos aqui fração, números fracionários de denominador 10, 100 e 1000. E como é que a gente vai fazer essas transformações em números decimais? Tá bom? Então, vamos analisar primeiramente a quantidade de zeros para cada um desses números aí, de forma com qual iremos fazer essas transformações. Então, 10, um zero, uma casa decimal após a vírgula. 100, dois zeros, duas casas decimais após a vírgula. E 1000, três casas decimais após a vírgula. Tá certo? Então, a quantidade de zeros não ressalta na quantidade de casas que iremos ter após a vírgula, as casas decimais após a vírgula. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero transformar essa fração em um número decimal, 7 sobre 100, 7 décimos. 7. O zero nos ressalta que teremos apenas uma casa decimal. Não tem número a acrescentar aqui. Vou colocar o zero. Tá certo? Então, 57 centésimo. Quantas casas? Duas. Então, vou acrescentar o zero. Tá bom? 1385 milésimo. Três casas decimais. Então, 1385. Três casas decimais. A vírgula vai ficar aqui. Nesse caso, eu não preciso acrescentar um zero, porque a gente já tem o numeral 1, né? Então, a gente só precisa fazer esses acréscimos de número zero após a vírgula quando a gente não tem número para ocupar essa casa aí, tá bom? Então, essa parte inicial aí é bem simples, tá certo? Então, décimo, centésimo e milésimo, tá bom? De maneira geral, o número decimal apresentam duas partes, a parte inteira e a parte decimal. Isso aí a gente vai estudar para leitura, tá bom? Essas duas partes são separadas por uma vírgula, colocada imediatamente após os algarismos das ordens das unidades. O quadro de ordem mostra, como exemplo, a disposição do número 8 inteiros, que a gente vai fazer essa leitura, tá? 125, tem três casas, 125 milésimo, tá certo? Em que D é décimo, C centésimo e M milésimo, tá bom? Então vamos lá. O número que ele trouxe aqui como exemplo foi esse aí. Se a gente tivéssemos que fazer a leitura, tá bom? Então, dividimos isso aqui em duas partes, né? Na verdade, esse número ele já veio dividido em duas partes. Parte inteira parte decimal, tá certo? Então, se tivéssemos que fazer a leitura, primeiro a gente iríamos observar quantas casas decimais temos após a vírgula, tá certo? Para que a gente se enquadre aqui, em décimo, centésimo ou milésimo, tá bom? E a parte inteira. Então vamos fazer essa leitura aqui. 8 inteiro, tá? Teríamos que fazer a leitura aqui de 8 inteiros. Oito inteiros, 125 milésimos. Por quê? Três casas após a vírgula. Tá certo? Então essa leitura ela é válida para todos eles aí. Se a gente tivéssemos duas casas, seria centésimo. Se só tivéssemos apenas uma casa decimal. Tá bom? Então, vamos ao que nos interessa nessa parte de armar essas operações. Gente, armar a operação com números decimais é bem simples. Tá certo?
só temos uma pequena observação, podemos dizer assim. Por quê? Se estamos trabalhando com números decimais, devemos fazer com que a vírgula fique abaixo de vírgula. Essa observação ela vale tanto para a adição, tanto para a subtração. Tá certo? Então, temos que observar e fazer com que a vírgula fique abaixo de vírgula. Tá certo? Senão a gente erra a questão. Tá bom? Então, vamos lá na página 73, onde ele vem aí. Adição com número decimais. Em breve leitura. Para fazer a adição de dois números decimais, usando o algarismo prático, escrevemos um dele abaixo do outro, de tal forma com que a vírgula de uma parcela esteja posicionada embaixo da vírgula da outra parcela. Tá certo? Olha aí a observação, vocês podem até grifar no material de vocês. Isso se justifica porque é preciso adicionar algarismo de uma mesma ordem, da forma como se faz com números inteiros. Portanto, posicionando a vírgula de forma correta. Unidade é adicionada a unidade, décimo é adicionado a décimo e assim por diante. As reservas são feitas da mesma forma que se faz para os números inteiros. Seguem alguns exemplos, então vamos ver aí o primeiro, letra A. Primeiro exemplo de adição de números decimais. Tá certo? Então vamos aí. Primeiro exemplo. O módulo de vocês traz essas operações armadas em um quadro valor de lugar. João, eu vou sempre ter que armar em um quadro valor de lugar? Não é necessário. Tá certo? Vamos lembrar da nossa observação. Qual foi a observação que a gente tem para resolver adição e subtração de números decimais? Vírgula abaixo de vírgula. Tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira parcela mais a nossa segunda parcela. Aqui, ó. Deixei vírgula abaixo de vírgula. Tá certo? Então, a dica, né, para quem achar melhor, para fazer com que as outras casas estejam ocupadas, né, para que a gente entenda melhor a subtração, a gente pode fazer isso aqui de início, tá, pessoal? Ó. Acrescentar o número 0, tá certo? João, mas se eu não quiser? Não tem problema. Tá bom? Se você não quiser fazer, somente deixar vírgula abaixo de vírgula, não tem problema a gente ocupar as outras casas com 0. Quem achar melhor, pode fazer para com qual a resolução de vocês fique assim, tudo certinho, todas as casas preenchidas, tá? E o entendimento, de certa forma, para um e para outro seja diferenciado, então seja melhor. Tá bom? Então vamos fazer agora a nossa adição comum. 6, né? Mais 0. 6. 5 com mais 4, 9, tá bom? Aqui eu vou baixar a minha vírgula, lembra que a gente tem que ter vírgula abaixo de vírgula, então se eu cheguei na vírgula agora, já vou baixar a minha vírgula. 9 mais 0, 9, 2 mais 0, 2, e 1 mais 0, 1. Bem simples a resolução, tá certo? Aqui vai depender do exercício, se ele pedir para escrever um por extenso, tá certo? Depende da situação, mas a ideia é essa aí, tá certo? Um exercício bem simples de fazer a resolução, tá certo? Então vamos ver um outro exemplo aí na página 74. Se vocês prestarem atenção, o exercício da letra B e da letra C segue a mesma linha de raciocínio, tá certo? Para a gente não fazer ele ficar aquele vídeo bem comprido, tá certo? Então vamos mostrar já os exemplos lá finais, tá certo? Onde a gente vai tentar trabalhar adição e subtração de números decimais, sendo que envolvendo números inteiros, tá bom? Ou seja,
Vamos jogar um sinalzinho lá dentro das operações para fazer um diferencial, só para trabalhar de forma mais adequada com o conteúdo. Então, vamos seguir agora a linha de raciocínio, vamos fazer essa leitura, já no terceiro parágrafo aí da página 74. A seguir mostraremos exemplos de 2 casos específicos. Aí ele vem, parcelas com mesmo sinal, parcelas com sinais contrários. Vamos ver essas duas aí, tá certo? Então, letra A, na adição de números com mesmo sinal, vocês podem grifar, adicionam-se os valores absolutos e mantém o sinal da parcela. Vamos ver esse exemplo aí. Vamos trabalhar os 2 exemplos. Para esse tipo de exemplo aí, a gente vai lembrar aqueles conceitos de números inteiros, tá certo? Então, como é que a gente faz com a primeira parcela? Só tiro ela do dentro do meu parêntese. Então, vamos lá. Menos 5,3. Como é que eu faço para eliminar a segunda parcela? Jogo de sinal, tá bom? Então, ó, mais vezes menos, menos 3,8. O que é que temos aqui agora? Uma adição. Por quê? 2 números negativos. E a regra nos ressalta que para 2 números negativos ou 2 números positivos, né? Melhor dizendo, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, vamos fazer a adição. Não é isso aí? Ok? 8 com mais 3, 11. Baixo a vírgula, vírgula abaixo de vírgula. 5 com mais 3, 8 com mais 1, 9. Como estamos trabalhando com 2 números iguais, a regra diz sinais iguais, soma e repete sinal. Então, menos 9,1. Ok? Só para a gente trabalhar o próximo, tá bom? Primeira parcela, vou repetir. Segunda parcela, fazer o jogo de sinal. Então, mais vezes menos, menos 3,8. E aqui a gente chega naquela segunda observação, na nossa segunda regra de números inteiros. Sinais diferentes, subtrai e consegue o sinal de número maior. Como é que eu vou armar isso aqui? Seguindo a mesma linha de raciocínio, vírgula abaixo de vírgula. Então, bora lá. Mais 5,3 menos 3,8. Vamos fazer uma subtração, porque eles são sinais diferentes. Então, aqui vai ser uma subtração com reserva, né? Nesse caso, porque não dá para me subtrair 3 de 8. Então, a história do pedir emprestado, as contas com reserva. Então, 13 menos 8, 5. Vou baixar a vírgula. E 4 menos 3, 1. A regra diz, subtrai, conserva o sinal do número maior. Então, 5,3 seria maior, então, resultado mais 1,5. Ok, gente? Bem simples. Então, vamos lá fazer, dando continuidade ao nosso conteúdo, subtração com números decimais, na página 75. Subtração de números decimais, tá certo? Então, pessoal, para isso aqui o critério é o mesmo. O critério é o mesmo de resolução de toda a parte que a gente viu agora em adição, tá certo? Então, subtração com números decimais. Vamos fazer uma breve leitura só para a gente entender do que é que se trata aí. O algoritmo usado na subtração de números decimais segue lógica parecida com o do algoritmo usado na adição. Tá vendo? A observação quase a mesma. Inclusive pelo fato que, assim como já comentamos no estudo dos números inteiros, uma subtração pode ser entendida como uma adição de oposto.
Relembre essa ideia usando números decimais. Então, tem mais um exemplo aí, tá certo? Só para que a gente entenda da mesma forma com qual a gente fez agora na adição, tá certo? Então, só para não perder tanto tempo, ele traz aí mais alguns, uma parte da leitura da mesma forma. Uma unidade pode ser transformada em 10, a gente já viu isso, décimo, centésimo, milésimo, dependendo da nossa casa, né? Dependendo da quantidade de casas que tiver aí o número para ser transformado, tá bom? Então vamos lá onde tem assim, acompanhe alguns exemplos. Vamos ver um exemplo aí. Letra A, 15,95 menos 4,8. Qual é a ideia de resolução? A mesma. Qual o processo? Fazer com que vírgula fique abaixo de vírgula. Então, bora lá. 15,95 menos 4,8. O mesmo processo. Posso acrescentar zero? Pode, tá certo? Vai facilitar se você achar melhor, tá certo? Se não quiser acrescentar, não tem problema nenhum. Então, 5 menos 0, 5. 9 menos 8, 1. Baixo a vírgula tem que estar sempre abaixo de vírgula. 5 menos 4, 1. E 1 menos 0, 1. Resolução de uma subtração com números decimais, tá certo? A mesma linha de raciocínio de adição aí, tá certo? Novamente ele traz algumas observações, tá? Vamos lá na página 76, onde ele tem aí algumas situações, tá certo? Temperatura variou de menos 1,5 até menos 4,5. Então, se vocês observar, essa parte aí segue a mesma linha de raciocínio dos exemplos que a gente mostrou, tá certo? Então, só para que a gente não deixe aquele vídeo muito comprido, tá bom? Então, para hoje, a nossa aula se encerra, tá certo? Semana que vem a gente trabalha as outras duas operações, que vai ser a multiplicação, divisão, e, consequentemente, a gente chega em expressões numéricas, né? Envolvendo tudo isso aí. Ressalto novamente que para a aula de hoje, os exercícios a serem realizados ficam os exercícios de aplicação, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução, em algum enunciado da questão que não entenderam, vocês têm as ferramentas que já estão disponíveis, como a gente já ressaltou também aqui no início da aula, para vir até a mim e perguntar, tá certo? Desculpa aí algum barulhinho que aconteceu, tá bom? Porque a gente está tendo uma reformazinha, então ao máximo tentei tentar segurar alguma coisa aqui, mas sempre percebi que sempre tem algum batuquezinho, alguma coisa, tá bom? Mas eu creio que deu para entender o material aí. Qualquer dúvida, vocês me mandem para a gente tentar esclarecer essa dúvida aí que ficou na resolução ou na própria aula em algum momento, tá bom? Forte abraço, até a próxima.